Graça e paz, abençoados. A minha pergunta é: você já entrou no descanso de Deus? Olha que pergunta, você já entrou no descanso de Deus? Você está no Novo Testamento, na graça, mas você tem certeza que você já entrou no descanso de Deus? Tem pessoas que ainda estão vivendo tudo do velho pacto. Tem muitos que dizem que tem que cumprir o sábado, porque Deus descansou no sétimo dia. Quer dizer, Deus trabalhou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E quando chegou no sétimo, estava Deus. Ai, que cansaço. Trabalhei 7 dias, ainda bem que hoje, graças a mim, eu vou descansar. Aquilo é figura de linguagem para que nós entendamos o que é entrar no descanso de Deus. Aquilo era uma simbologia para que nós entendêssemos que Jesus é o descanso de Deus para nós. Então, amados e queridos, nós estamos no sétimo dia, no descanso de Deus. Não é o sétimo dia que se refere ao sábado. Não. Nós estamos no sétimo dia porque nós estamos no descanso de Deus, porque Jesus morreu, ressuscitou, e no ano 70 o templo foi abaixo, destruiu, assim cumprindo todas as escrituras, aonde Jesus disse para os discípulos que vieram lhe perguntar, Senhor, lhe mostrar o templo, né? Eles saíram do templo e depois lá fora vieram mostrar para Jesus e dizer, Senhor, olha só que construções, olha só, Senhor, que coisa gloriosa. O Senhor disse, não vê tudo isso aí? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí quando chegou no ano 70, foi tudo isso caiu por terra. Hoje só resta os muros das lamentações, onde os judeus ficam lá se lamentando. Mas se cumpriu toda a escritura. Hoje, pelo cumprimento das escrituras, que muito ainda fica esperando coisas se cumprir, dizendo que coisa vai se cumprir, isso não é o Apocalipse, cumprindo, tá, não sabe nem do que diz, nem do que fala. Leia a Bíblia. Me desculpe, para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa. Leia a Bíblia. Não seja enganado por esses falsos aí. Leia a Bíblia. E pesquisa para ver se aquilo que eles estão falando é certo ou não. Você já entrou no descanso de Deus. Agora, muitos não entrou no descanso na mente, porque ainda acha que Jesus vai voltar e ele vai ficar. Ainda acha que se não fizer isso, Deus não reveste ele de poder. Aí diz, eu estou indo para a casa de Deus. Esquece que ela é casa de Deus. Nós estamos indo reunir em um lugar. O lugar se torna casa de Deus, porque a casa de Deus que somos nós, estamos reunidos naquele lugar. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo, ou o autor aos Hebreus, como queira, disse, tememos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tem pessoas que na mente ela falha, porque ela acha que não vai, que ela não está no descanso de Deus, ela tem que fazer isso, fazer aquilo outro para estar no descanso de Deus. Você está tanto no descanso de Deus, que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, falando do Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então eu estou no descanso. Eu sou filho de Deus, você é filho, você é filha de Deus. Então o temor aqui do autor aos Hebreus era que eles falhassem. Que eles falhassem nesta promessa. E quantos hoje estão falhando, achando que precisa fazer tantas coisas, precisa subir ao monte, precisa jejuar, precisa não sei o quê. Não, meu irmão, o que importa é você ter a testificação do Espírito Santo que você é filho de Deus. O Espírito Santo, ele testifica com o teu espírito. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Estamos na carne, a carne falha, todas essas coisas, mas o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, faz com que o nosso espírito venha vencer a carne
para que não venha fazer tudo aquilo que a carne quer, porque a carne é terrível. Ela só quer as coisas, sabe, que é ruim para o Espírito, que é ruim para as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo, que testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e que mostra que nós já estamos no descanso de Deus, faz com que nós vivemos a graça de Deus. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 2, porque também a nós foram anunciado as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, e não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo. As obras de Deus, meu irmão, nunca falhou, já estava concluído desde a fundação do mundo. Porque Jesus morreria, Jesus ressuscitaria, o templo cairia por terra e assim viria a aplicação 100% do novo pacto, do Novo Testamento, da graça de Deus. Que me desculpa aí os teólogos que não pregam a graça de Deus, é só para prender o povo, é só a lei, o povo vive preso na lei, você é um pecador, você é isso, fazendo o quê? Com que as pessoas vivem as suas vidas presas no passado, naquilo que Jesus já cumpriu. O que Jesus já cumpriu, meu irmão, nós podemos descansar, porque está escrito que o fim da lei é Cristo, em Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Aqui, ó, Romanos capítulo 10, versículo 4. Eu já citei, mas vou mostrar na Bíblia. E você olha na sua. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Então, amado, você hoje está no descanso de Deus. Você vive esse descanso. Isso é as boas novas. Você é filho de Deus. Não é porque o homem diz que você é pecador, contrário à vontade da palavra de Deus. É claro que Deus não olha para nós na carne, porque se for olhar, meu irmão, não tem você que se diz que é santinho aí, se Deus olhar para você na carne, você não passa não, meu filhinho. Se Deus olha para nós é no nosso espírito. Sabe, o nosso espírito que recebe a testificação do Espírito Santo que nós somos filhos de Deus e nós não ficamos julgando os outros. Este é filho de Deus, este não é. Esse aqui não é filho de Deus não, porque eu vi ele fazendo isso, fazendo aquilo. É claro que não é para ele fazer determinadas coisas, porque quem tem a testificação do Espírito que é filho de Deus não vai ter desejo de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. De forma nenhuma. Paulo diz que nós não podemos julgar a ninguém na carne. Porque você não é Deus, eu não sou Deus. Nós temos que olhar para a pessoa no espírito. Ela pode estar do jeito que ela tiver. O Senhor pode fazer com ela como fez com aquele ladrão na cruz. Quer dizer que aquele ladrão na cruz só foi salvo naquele dia? Não, porque ali ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Ele já era salvo. Deus já sabia da salvação dele. Aquilo não apanhou o Deus de surpresa, não. O Deus do céu nunca é apanhado de surpresa. Quando aquele ladrão na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino, Deus já sabia que naquele dia exatamente aquele ladrão ia estar ali ao lado do seu filho, ali naquela cruz, e ele ia estar dizendo essas palavras. Para Deus não foi surpresa. Ele já era salvo desde a fundação do mundo, porque Deus é um Deus que sabe de tudo. Não só agora no presente. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Para Deus não tem esse negócio de pegar ele de surpresa. Ele não disse para os anjos, olha aquele ladrão na cruz que está do lado do meu filho, olha, reconheceu, agora ele está salvo. Não, Deus já tinha, antes da fundação do mundo, Deus já tinha, vamos dizer, sabido disto, que aquele homem ia dizer essas palavras. Não tem nada que Deus não sabe. Todas as coisas Deus sabe. Então, amados e queridos, você tem que entender que você já entrou no descanso de Deus. Você tem que entender que você já entrou no descanso de Deus, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram.
Você acha que quando ele diz que descansou Deus de todas as obras que fizeram, quer dizer que Deus demorou 7 dias fazendo o mundo? Deus fez o mundo, foi assim. Ah, não, mas lá está dizendo que Deus no primeiro dia fez isso, fez isso, fez isso. Está dizendo que Deus fez e no sétimo dia descansou. Mas isso é uma figura, meu amado. Figura de linguagem. Deus não precisa de sétimo dia. O sétimo no calendário humano, não. No nosso calendário lunar, não. Deus não ficou lá. Vou fazer hoje o céu. O céu demorou, foi lá, 1 hora, 2 horas. Quando foi com 4 horas, o céu estava feito. Depois, agora a terra. Depois de 4 horas, a terra feita. Agora eu vou fazer o sol mais 4 horas. Tal coisa mais tantas horas. Quando chegou 24 horas, Deus disse, puxa vida, terminei. Agora eu vou fazer outras coisas agora no segundo dia. E aí eu vou fazer isso no terceiro dia, vou fazer isso no quarto, no quinto, no sexto. Agora quando chega no sétimo, ai, que cansaço. Trabalhei 7 dias. Graças a mim que hoje eu vou descansar. Meu amado, não é isso. A Bíblia diz que Deus criou as coisas, todas as coisas, pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Hoje luz, haja luz, houve luz. Por exemplo, Deus disse, haja céu, houve céu. Houve terra, haja terra, houve terra. Tudo que Deus foi falando, foi surgindo. Tudo aquilo é para nós entender que aquilo seria aplicado para nós. Apesar de a Bíblia ter sido escrita para os judeus, Jesus disse, eu não vim para... Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas serve para nós? Serve. Essa carta aos Hebreus foi a nós? Não, foi aos Hebreus. A carta aos Coríntios é a nós? Não, é aos Coríntios. Mas por que serve para nós? Porque nós estamos depois do ano 70, aonde o templo caiu por terra e foi estabelecido a graça. Por isso que serve para nós, porque nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Jesus não vai precisar vir e morrer por mais ninguém. Já somos salvos pela graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem pessoas que se gloriam. Não, eu sou salvo, sabe por quê? Porque eu falo isso, porque eu oro mais, porque isso e aquilo. Vamos fazer essas coisas sim, vamos orar, vamos buscar sempre. Não é buscar a presença de Deus, porque Ele já está em nós. Mas vamos estarmos sempre falando com Deus, alegre, porque Deus está sempre conosco, como dizem em Hebreus 3, em Hebreus 3:6, ainda bem que já está aqui facinho, ó. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmemente até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, nós somos casa de Deus. Então, nós somos casa de Deus, nós sabemos que nós somos o quê? Casa de Deus. Então, nós somos casa de Deus, então nós já entramos no descanso de Deus. Descanse a tua mente. Isso que anda pregando aí para te meter medo, para te meter terror. Leia mais a Escritura, medite mais, busque saber com mais segurança as verdades das Escrituras. E assim, meu amado, você vai ser um cristão verdadeiro, autêntico. O cristão verdadeiro e autêntico, ele reina em vida. Para Deus, ele já está reinando. Veja só o que se diz lá em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, e no versículo 1 em diante, veja só. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo. Peraí, eu estou vivo, eu já fui ressuscitado juntamente com Cristo, no Espírito foi. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Aí diz o versículo 2, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Você que está ouvindo essa palavra, você está morto? Não, mas aqui está dizendo morrestes. Você que é cristão e está ouvindo essa palavra, você está morto? Não está. Mas aqui, para a carne, já morreu. Para Deus, na carne você já está morto. Mesmo que você está aí respirando, mas o dia que a carne ir para o pó, o Espírito vai voltar a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Então, amados queridos, olha só, porque morreste. E a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com Ele em glória. E Cristo se manifestou? Se manifestou. Quando o templo caiu, foi o julgamento de Deus. Então Cristo se manifestou. Então, como Cristo se manifestou,
Então aqui está dando claro que Cristo é a nossa vida, por quê? Porque ele se manifestou. Ele se manifestou em glória no ano 70. E quem é do ano 70 para cá, absolutamente, Cristo é a vida de cada um desses que são predestinados, que são salvos, que são justos pela justiça de Deus e não são ímpios que o ímpio também, Deus também o fez, para que o ímpio vão se desvanecer, mas os salvos, os predestinados, outro dia a gente fala sobre isso, já está reinando em vida, porque está no descanso de Deus, tá certo? Graça e paz, que Deus continue esclarecendo a tua mente, iluminando a tua mente, e você já é um salvo em Cristo Jesus. Não vem de você, é dom de Deus.